Olá, está começando mais um programa em discussão. Hoje o tema do nosso debate é a guerra fiscal interestadual do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e ISS, Imposto sobre Serviços no Comércio Eletrônico. O surgimento da economia digital é o maior fenômeno para a economia desde a Revolução Industrial. Só que esse avanço fez com que uma verdadeira batalha se travasse entre estados e municípios pela tributação destes bens. Para explicar melhor esta queda de braço, eu recebo no estúdio Flávio de Raro Sanches, especialista em Direito Tributário, Paulo Victor Vieira da Rocha, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, e Vitor Borges Polizelli, doutor e mestre em Direito Tributário pela Faculdade da USP também. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio com a gente. Primeiro eu queria que a gente começasse contando para o telespectador, explicando. Vou começar com o Flávio para fazer essa tarefa aí, explicar o que é ICMS, o que é ISS e onde eles se aplicam, para a gente abrir a discussão e trazer isso de uma forma mais clara para o telespectador, para a economia digital. Pode ser? Pode sim. Olá, Carla. Um prazer estar novamente com você. Paulo, Vitor, vamos tentar aqui explicar e facilitar para entrar mais a fundo na briga aí, que no fundo é o foco central. O imposto de circulação de mercadorias e serviços, ele também atinge transporte e comunicação. É um imposto que foi mudando muito ao longo do tempo e ele alcança hoje em dia fatos geradores bastante diversificados. Mas acho que o que todo mundo conhece, ouve falar, está mais acostumado é com a circulação de mercadoria. E quando se fala de mercadoria e bem digital, você tende a estranhar por que a gente estaria tratando de ICMS. Mas há um ponto de conexão, inclusive com algo que já existe, que são intangíveis. E qual intangível que a gente tem tratado como mercadoria? A energia elétrica. É esse o grande precedente que acho que viabiliza um ponto de discussão. Mais adiante, já me posicionando, eu entendo que aqui a gente não estaria tratando de uma mercadoria, esses bens digitais. Mas mais adiante a gente fala. E por outro lado, a gente tem o imposto sobre serviço, que alcança, como o próprio nome deixa evidente, a prestação de serviço. E a prestação de serviço também com uma evolução legislativa e jurisprudencial, e a jurisprudência evolui, a sociedade evolui e a gente chega no momento atual que a gente vive. Então não é qualquer serviço que é alcançado, são serviços que estão numa lista de serviços que é a legislação, atualmente a Lei Complementar 116, espelhada nas legislações de mais de 5 mil municípios, que dão vazão para ser feita a tributação. Então é isso, a gente tem esses dois impostos para serem eventualmente aplicados sobre os bens digitais, que é o que a gente vai tratar aqui, e não sem razão é que está abrindo o campo de muito debate, até porque, finalizando essa introdução, muitas vezes nenhum imposto nem outro colhem hoje um fato gerador. Esse é o grande problema. Aliás, não vou chamar nem de fato gerador, não colhem um fato da nossa vida, porque a legislação está presa lá atrás e a gente está já evoluindo muito, inclusive tecnologicamente. Eu vou agora para o Paulo. Paulo, a legislação não estava preparada para tudo isso, né? Vou pegar o gancho aqui do Flávio. A economia digital foi, e agora tem um grande embaralhamento aí de ideias de para onde vai essa tributação, porque a legislação não se preparou para isso? Não é adequada para isso? Eu daria um passo atrás. Eu diria que o problema maior não é de legislação. Existe um problema anterior a esse, que é, segundo uma parcela significativa dos tributaristas que a gente tem no Brasil, e aliás, essa é a posição dominante nos tribunais ainda hoje, a nossa Constituição não estaria preparada para isso. Eu não compartilho dessa posição, mas eu preciso admitir que é a posição majoritária, ou seja, há quem sustente, eu diria que é ainda a posição majoritária sim, que a nossa Constituição, quando ela se utilizou de determinados termos, em 1988, ela, de certo modo, cristalizou o significado desses termos, para dar segurança jurídica, para dar
características mais rígidas às nossas regras de competência. Porque o que são essas regras de competência? É o poder que a Constituição dá para cada ente político. Então, a nossa Constituição fez uma opção bastante incomum no direito comparado, que é descrever fenômenos e dizer os municípios podem tributar, esses outros fenômenos os estados podem tributar, esse outro fenômeno a União Federal pode tributar. E ao fazer isso, ela teve que se utilizar de termos que naquela época tinham um determinado significado. Qual que é um dos... Não é o único, mas qual que é um dos principais debates aí em torno do que o Flávio acabou de falar? Em 88, a nossa Constituição disse que o ICMS, o M era de mercadoria e que, portanto, ele só poderia incidir sobre mercadorias. E segundo o entendimento dominante, mercadoria tinha um significado bastante claro em 1988. Era um conceito absolutamente definido em 88, porque era um conceito dado pelo Código Comercial de 1850, que vigorava em 88 ainda. E que mercadoria no Código Comercial de 1850 era coisa móvel, tinha que ser tangível. Eu tinha que pegar para dizer que era mercadoria. É um objeto. E aí, qual que é o ponto? O entendimento dominante hoje no Brasil é de que esse conceito de mercadoria está na Constituição. E há quem sustente que rever esse sentido do que significa mercadoria para, por exemplo, incluir bens digitais, exige alterar a Constituição. Existe essa posição no Brasil, eu acho que não seria irresponsável da minha parte dizer que ela é dominante até hoje, talvez seja mesmo dominante. E aí vem um segundo estágio, que há quem sustente numa posição um pouco minoritária, que me parece a mais adequada, que é a nossa Constituição talvez tenha antevisto esse tipo de problema, e é por isso que ela delegou a lei complementar, que tem quórum muito menor que de uma emenda constitucional, que tem esse caráter de nacionalização, ou seja, de dar uniformidade nacional para todas as esferas de tributação, que caberia à lei complementar definir o fato gerador daqueles impostos, ou seja, é como se, minha leitura, tá, que eu sei que é minoritária, é como se a própria Constituição, o Constituinte tivesse admitido que ele ali não poderia cristalizar ou eternizar aqueles termos com determinada expressão conceitual e que talvez fosse necessário no futuro fazer isso. E mais, ele também anteviu com toda certeza que eventuais conflitos poderiam ocorrer. E para mim o exemplo mais didático, de sala de aula mesmo, é o do restaurante. Ali não é que o significado vai mudando, é que um restaurante presta serviço e vende mercadorias a você ao mesmo tempo. É muito difícil você falar de um predomínio, a não ser casos extremos. A não ser que você vá no restaurante Aquilo e que o nível de prestação de serviço é bem menor e que nitidamente você foi lá e comprou uma mercadoria, pesou e comprou, e no outro extremo, aquele restaurante é bastante personalizado, muitas vezes até bastante sofisticado, em que simplesmente o chefe vai à sua mesa, pergunta do que você gosta de comer e elabora um menu degustação de acordo com os seus gostos pessoais. Tirando esses extremos, é difícil dizer se o restaurante presta um serviço ou se ele é um comerciante. Claro que o restaurante Aquilo a gente tem maior tendência a dizer que ele vende mercadoria. Claro que o restaurante que não tem sequer um menu, eu tenho tendência a dizer que ele me presta um serviço, que ele faz muito mais do que me vende. Mas tirando esses dois casos extremos, é super difícil dizer se é uma coisa ou se é outra. E essa é uma das funções da nossa lei complementar, que é uma figura, inclusive, que não existe no direito da maioria dos países. Mas a gente tem essa figura, talvez por ter essa estrutura de competência dividida entre União, Estados e municípios, a gente tem uma figura que é a da lei complementar para resolver esse tipo de conflito e ao mesmo tempo definir. Ela veio. Hoje, lei complementar diz no Brasil que restaurante é um comerciante para efeito de imposto. Ele paga ICMS. Pouco importa se é uma comida Aquilo, se é um rodízio de churrasco ou se é um restaurante de menu degustação dos mais sofisticados que possam existir. Então, a minha leitura é que esse não é um problema constitucional. Talvez seja um problema de lei complementar. Talvez a gente precise que lei complementar venha resolver esse tipo de conflito, como em parte já veio com a lei complementar 157, que é bastante recente. Agora, eu tenho cada vez mais me perguntado também se é mesmo um problema de lei complementar. Porque eu já ouvi algumas vezes essa provocação, que é, poxa, será que não cabe ao legislador definir esse tipo de questão? Se por exemplo,
determinados bens digitais são uma mercadoria tributável pelo ICMS ou um serviço tributado pelos municípios. Eu continuo, apesar de ter refletido bastante a respeito, eu continuo achando que não. Por quê? Porque vai ter o conflito do qual a gente está falando. Que hoje o grande conflito é esse. O município e o Estado olham para esse mesmo vaso na nossa frente e um diz, segundo a minha lei, isso é um serviço, eu vou tributar pelo ISS. O outro diz, segundo a minha lei, isso é um bem, uma mercadoria, e eu vou tributar pelo ICMS. Claro que aí também a gente chega a extremos, como por exemplo, há alguns estados que sequer têm lei nesse sentido. Fazem via decreto, alterando... Acho que inclusive até hoje talvez seja o caso de São Paulo. Até onde eu me lembro, a Assembleia Legislativa não se moveu em relação a isso. O Poder Executivo, via decreto, redefiniu mercadoria, indiretamente, em relação a determinados bens digitais. Aí eu acho que é um pouco mais gritante a situação. Agora, num nível acima de poder legislativo, eu também tenho dúvida, porque eu acho que eu ia continuar com um problema de conflito muito sério. Então, ainda que sujeito a reflexões, eu continuo com a minha posição de que esse é um problema para ser resolvido pelo Congresso Nacional via lei complementar, que, repito, já começou a solucionar isso por meio da Lei Complementar 157. O problema é a não aceitação. E aí não é um problema exclusivo de São Paulo. Os estados, em geral, como de certo modo o conflito de competência foi resolvido mais em favor dos municípios, os estados tendem a não aceitar muito esse tipo de solução e a gente hoje vive situações em que nitidamente estados em geral acabam desrespeitando essas regras da Lei Complementar 157. O Paulo estava concordando aí, discordando com algumas coisas, aí eu queria que você se manifestasse também sobre isso, né, Paulo, essa questão do ICMS, ISS, enfim, é uma queda de braço que ainda existe ali, né, ainda, apesar de estar andando para a solução, ainda tem muita dúvida e muita briga, né? Legal, obrigado, Carla. Eu queria até trazer um pouco mais para os exemplos concretos, né, que acho que o Flávio e o Paulo até agora evitaram um pouco falar de setores específicos. E eu queria falar do mais emblemático aqui, que é setor que já teve decisão, falar de software. Lá em 1988, nem sei se tinha software, não tinha internet, mas lá pela década de 90 surgiu o software e todo mundo deve lembrar da situação de comprar software na loja, né, que você compra numa caixinha. Então, embora o software ele seja algo que entra dentro do computador, ele era vendido como se fosse uma mercadoria, né? A comparação aqui com o vaso não é muito boa, vamos dizer que se a caixinha estivesse aqui, né, assim estava nítido que a caixinha era uma mercadoria, então de certa forma prevaleceu naquele momento a ideia de que tem que ser tributado pelo ICMS. Você comprava um disquete, né? Você comprava, e outras mídias, né? Então, esse conflito entre os estados e o município chega ao ponto de envolver a jurisprudência também. O Paulo fez uma exposição muito voltada em explicar a estrutura normativa, Constituição, lei complementar e tudo mais, mas ainda que hoje tenha a lei complementar, que, a meu ver, também favorece os municípios e tem uma tendência muito grande de prevalecer no STF. Vamos dizer que São Paulo fizesse lei, não fez, mas alguns estados como Mato Grosso do Norte, né, fez lei nesse sentido. Em que sentido? Para dizer que, agora que o software não é mais comprado em caixinha, porque na década de 90 não havia a possibilidade de fazer download, ou o download demorava muito, né, não tinha tecnologia para isso. E ao longo desse século essa tecnologia se desenvolveu. Hoje em dia, para baixar uma música, leva um segundo. Antigamente levava muitos minutos, né? O pessoal que usava Napster pode lembrar muito bem disso. Quando o comércio de software migrou para o download, e hoje em dia migrou para um terceiro estágio, já que é o estágio, você nem downloada nada, acessa-se tudo na nuvem, os tais do Software as a Service e coisas afins, o Estado de São Paulo e todos os estados se viram sem um setor da economia. Agora não se cobra mais ICMS, aquele lá não é uma mercadoria física. O que eu faço? Solto uma lei, né? O que eu devo fazer? E aí o que aconteceu? Tem 2 julgamentos do STF que fazem a cabeça do mercado, dos advogados e das pessoas que estão envolvidos nessa discussão. O STF, em 1998, no caso do guindaste, no caso de locação de guindaste, desses guindastes industriais, disse isso, locação de um bem não é serviço. Porque serviço envolve um ser humano. Se você alocar um guindaste com um ser humano para pilotar, aí é um serviço. Mas se você só aluga o guindaste, isso daí não é serviço. Não é serviço e também não é mercadoria. E aí surgem, né, situações, setores da economia que não pagam nem
tributo para o Estado e nem tributo para o município. O que, de certa forma, é uma coisa intolerável diante de umas ideias de tributação justa e até dentro do sistema que a Constituição desenhou. Você poderia até dizer que isso cabe para a União tributar, como o Paulo bem expôs, mas a União a União, né, a União Federal, ela nunca lançou mão desse poder de competência residual, até porque ela é extremamente questionável a maneira como isso deve ser implementado, porque a Constituição simplesmente não disse os novos setores, os setores não tributáveis pelo ISS e nem ICMS, basta a União soltar uma lei complementar. Ela diz que essa lei complementar tem que fazer um imposto que não é parecido com os impostos que já existem. Então, a União não se vê num papel político muito fácil de dar esse passo, porque se ela faz isso, ela muito provavelmente vai sofrer questionamentos e o custo político de fazer isso, obviamente, é muito alto. Qualquer tributação a mais, reforma tributária que aumenta a tributação é super indesejável do ponto de vista político de quem vai lá tomar essa decisão para fazer. E a União não tem estímulo financeiro para isso, porque se ela for tributar o software downloadado, ela não vai ver a cor do dinheiro também, porque ela tem que fazer isso via impostos, e os impostos, o dinheiro vai para a União, para os estados e para o município. Qualquer real que ela arrecada de impostos sobre essa economia, ela vai ter que dividir. Então, criou-se um impasse muito grande, no qual surgem esses setores da economia que, num primeiro momento, por causa das falhas da legislação, como você bem levantou, Carla, passam um período sem tributação. E por que passam sem tributação? Porque o STF, então, no primeiro momento, como eu ia dizendo, definiu que serviço precisa de um ser humano, e 4 anos depois teve o julgamento do software. Só que esse julgamento em 2002, naquela época, software era software de caixinha. Não se fala de download, não se fala de software na nuvem nesse julgamento. E esse julgamento, então, deixou claro que o software precisava ser tributado pelo ICMS, porque era uma mercadoria. De lá para cá, o STF, o Supremo Tribunal Federal, simplesmente não se manifestou sobre esse assunto. Tem um julgamento muito importante para acontecer, que era para ter acontecido no ano passado, já deu uma movimentada grande no mercado. Teve manifestações, por exemplo, como o da AGU, favorável à tributação pelo ICMS sobre os bens virtuais, ou seja, software downloadado e software na nuvem deveria ser tributável pelo ICMS. Por quê? Porque nós decidimos ler a Constituição com outros olhos. E quem faz essa reforma tributária conceitual da Constituição seria o Supremo Tribunal Federal. É um negócio extremamente polêmico de pensar assim. E aí as posições de tributaristas realmente se dividem bastante. Tem muita gente que defende, como o Paulo estava destacando, que a Constituição congelou o conceito de mercadoria física e que se os estados quisessem tributar software downloadado, precisaria, em última análise, até mexer na Constituição. Por outro lado, e isso é uma coisa que eu acho que é importante ressaltar para terminar minha fala, para falar do setor de software e para falar de jurisprudência aqui. A jurisprudência do STF... Só abrir um parêntese da jurisprudência, claro, que eu acho que só para ser didático com o telespectador, na hora do guindaste, que ele falou, e o guindaste não é mercadoria, é que para a gente isso soa muito automático. A alocação do guindaste. É mercadoria, que para o ICMS você precisa do comércio, você precisa ter uma compra e venda de guindaste. Né? E ele está sendo alugado. E o Supremo disse que ele está sendo alugado. É verdade, é verdade. Tá, então ele é, mas não é fatiado do imposto. Exato. Então locações em geral não estariam aí, né? E hoje muitos mercados vão para a locação, né? Hoje em dia até elevador não se compra mais, né? Todos os mercados... O que, aliás, é muito favorável, porque isso já entra na filosofia do consumo consciente. Sim, né? sim. Você não precisa comprar algumas coisas que você vai usar só por um período, né? Por algumas horas. Sim, né? Até sim. mesmo algumas máquinas assim, manuais, que são, não estou dizendo guindaste, mas assim, até máquinas manuais para o dia a dia ali, as pessoas hoje estão optando por alugar, justamente para você diminuir esse consumo. Você percebe, então, que a tributação ela está, nesse caso, induzindo um comportamento. Mas por outro, ótimo, consumo consciente, acabou desenvolvendo mercados a pensar de uma forma diferente para trazer um resultado financeiro, mas os colegas vinham colocando, o que não se pode admitir é, no final do dia, a gente ter a locação, a venda sendo tributada, a locação com motorista sendo tributada, qualquer outra atividade econômica sendo tributada e, de repente, uma locação de roupa para festa, uma locação de carro, não ter tributação nenhuma. É disso que a gente fala. Ou seja, a legislação, então, tem aquilo que cabe ICMS, tem aquilo que cabe ISS,
E tem coisa que não cabe nada. Que não se enquadra Que não se nenhum enquadra. dos dois. Então, a Constituição, ela não necessariamente precisa ser alterada, porque a lei complementar ela tem essa função de desempatar, mas no presente caso, e quando a gente fala em revolução, você abriu o programa falando em revolução, e é verdade, a gente tem que parar e falar, a gente está vivendo uma revolução. Não é o dia a dia normal. E então, lógico que nessa revolução a gente tem que pegar todo esse conteúdo jurisprudencial que levou mudanças legislativas, inclusive essa Lei Complementar 157, que teria jogado pelo menos essa parte de tributação digital e trazendo de novo para o plano concreto, que eu achei ótimo o Vitor falar. A gente está falando, por exemplo, de coisas muito palpáveis para o consumo atual, que é Netflix, né, streaming, software as a service, só que isso tudo é muito mais complexo. Então tem todo um contrato por detrás que espelha aquela atividade e, assim, no mais das vezes, tem muito mais conteúdo de serviço. Então, assim, quando veio a 157, em 2016, logo depois os estados já vieram com uma reunião do CONFAS autorizando a cobrança de exatamente a mesma coisa. Vamos falar uma só, streaming. Então, aí a bola dividiu de vez. Aí que essa associação, que é a Abrascom, acabou indo ao Supremo e conseguiu uma liminar para afastar a cobrança, o ICMS nesse caso, e você perceba, voltamos lá atrás, mesmo com a questão da evolução jurisprudencial, quando surgiu a bola dividida em provedor de internet, o que os estados fizeram? Vieram com um regime especial para tributação, não a 18% que a gente está acostumado, mas a 5% fixo, não cumulativo, igualzinho o ISS, para pelo menos ele não perder essa briga do ponto de vista de preferência financeira. Mas ainda assim acabou definido, e nesse caso foi pelo STJ, que cabia aos municípios, que isso era mais uma prestação de serviço. E aí, nesse caso da Abrascom, de novo, agora a gente tem os estados fazendo, como segunda reunião do CONFAS, 5% para streaming. Gozado, né? Ele desce do que é normal, do que é a natureza dele, muda a sistemática para cobrar igual o ISS, já é estranho. E o ISS, por seu lado, também para ganhar esse apelo, para ganhar essa briga, colocou uma tributação a 2,9%. E na liminar do Supremo, e é isso que a gente está preso em cima dessa liminar, está pendendo para o ISS. Mas o que eu acho que a gente poderia avançar mais na conversa, a partir de algum momento aqui, é que eu acho que, assim, afastado mais do ICMS, caminhado mais para o ISS, tem um pós que talvez tenha discussões a respeito de não ser uma obrigação de fazer, ou seja, não seria também ISS. E aí não teria tributação de nada. Então a gente está na vacância de alguma coisa nova. E trazendo a revolução, essa coisa nova deveria ser talvez um outro tributo. E a gente está tendo esse ano o início da tributação de digitais na Europa, por Inglaterra, Espanha, França, numa alíquota inventada de 3%, simplesmente para começar a ter alguma tributação para depois maturar mais o assunto. E está em andamento uma consulta pública da OCDE. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente poderia abordar falando aqui do campo internacional, que a discussão é parecidíssima, que a gente ficava ouvindo falar que o Facebook não pagou impostos nos últimos anos, que escolheu a Irlanda, e aí acho que o Vitor é até mais especialista para falar em alguns aspectos disso. Na verdade, eles estão um passo à frente, então, né? Porque já estão aí estudando uma nova tributação, que substitua, que entre aí, que tribute nesses buracos aí, né? Enfim, alguma coisa assim, né, Vitor? O problema não é só nosso, vamos dizer assim, né? O problema aqui no Brasil se agrava porque as empresas desse mercado, elas, quando se veem no vazio, é até importante falar isso porque para não dar a impressão de que os contribuintes são desonestos ou não querem pagar impostos. Mas quando você tem uma situação no Brasil na qual você não sabe se é ISS, você não sabe se é ICMS, não significa que você não vai pagar nenhum tributo.
porque é muito provável que os dois, município e Estado, queiram cobrar sua conta. E o fato do contribuinte ter pago 5% de ICMS não vai dar nenhum crédito, nenhuma diminuição dos 18% ou 25% que ele tem que pagar de ICMS. Então, no Brasil, o problema até se agrava ainda mais. No ponto de vista internacional, existe realmente uma preocupação dos países e o Brasil faz parte desse grupo, porque o Brasil faz parte do G20, e o G20 vem já há muitos anos num projeto de combate a medidas de planejamento tributário abusivo e de evasão fiscal, que é um projeto que foi tocado pela OCDE. O Brasil não faz parte da OCDE, mas dentro do grupo do G20 e dentro dessa medida que envolve vários países de fechar as lacunas do sistema tributário dos países, essa tarefa foi dada à OCDE e a OCDE, então, desde muito tempo tem trabalhado com isso, e um dos temas é a economia digital. Só que no contexto da OCDE, ou numa visão muito macro de justiça fiscal, do que seria o certo não é criar um tributo novo, o certo não é criar um tributo sobre a economia digital, porque isso é algo que pode ser desestimulante do ponto de vista da economia digital, que é um negócio super importante, é importante buscarmos inovação, é importante não criar barreiras, e é uma medida difícil e polêmica de se criar, simplesmente porque é difícil colocar uma barreira entre o que é a economia digital e o que é a economia não digital. E a gente criar tributos específicos para determinados setores, o que normalmente acontece é que o contribuinte não vai perseguir aquele setor, ele vai querer fazer outra coisa. Então, a pior coisa que a gente pode criar do ponto de vista dos países é um tributo específico para determinada coisa, porque daí, obviamente, as pessoas vão mudar a maneira como elas fazem contratos, e, enfim, os tributos normalmente, como o Flávio bem disse, estimulam o comportamento das pessoas a modificar a maneira como eles fazem negócios. Então, seria melhor ter um tributo, ou se está faltando o tributo, aí é importante identificar onde é que estão as lacunas. Nós estamos aqui falando de situações de potencial conflito entre Estado e município, mas também tem buracos. Tem situações em não tributação simplesmente por determinados detalhes. Por exemplo, vou comentar aqui uma coisa que muitos países têm feito, e isso é algo que acho que todos concordam e é uma coisa justa e eficiente de fazer, e eu não vejo acontecer nenhuma medida disso no Brasil. Hoje em dia, eu estava até comentando com o Paulo um pouquinho antes aqui, as pessoas, quando precisam de uma caneta, uma borracha, um item simples, um item qualquer da vida, você atravessa a rua e compra na lojinha da esquina. Qualquer coisa, essas coisas pequenas. Né? Era normal, esse comércio de itens super de valor pequeno, né, e dispensáveis, é o comércio pequeno perto. Né? Hoje em dia, as pessoas lá no escritório, é super comum, o sujeito que quer uma caneta, ele compra no site chinês que vende no Brasil. A caneta vai levar 1 mês, 2 para chegar, não tem problema. Mas sempre a pessoa está comprando uma coisa e hoje em dia as pessoas não compram coisa grande, é coisa pequena. Então, esse setor da economia, que é o setor de valor pequeno, mas com volume grande, porque eu quero dar a ideia aqui de tem muita gente comprando no comércio eletrônico, e não só no comércio eletrônico brasileiro, porque acho que a questão do comércio eletrônico aqui no Brasil... É muita caneta de $5 vendida. É muita coisa de valor pequeno. E nós temos no Brasil, e os países têm isso também, uma legislação que isenta de qualquer tributação na importação até $50, até $100, não lembro bem qual é o número, mas importações de valor pequeno não pagam imposto na importação. Por que isso? Porque isso não vai ser uma coisa muito volumosa, mas nós estamos chegando num ponto em que ficou volumoso. Tem uma hoje movimentação em dia, então, grande, as pessoas compram qualquer coisa na internet do site chinês. Se você compra dos sites brasileiros de venda, tudo bem, isso hoje em dia o Brasil até é surpreendente pensar que o Brasil há muitos anos fez a reforma do comércio eletrônico para poder tomar uma medida constitucional de reforma tributária bastante ousada, que inverte a lógica do ICMS, antigamente o ICMS todo na origem, e inverteu o ICMS para poder ir para o destino, numa medida bastante interessante da gente pensar, porque esse é um ano de reformas tributárias, né, de muitas ideias de reforma tributária, uma medida bastante ousada, porque envolvia tirar o imposto, por exemplo, do estado de São Paulo, onde tinha grande parte das origens, e jogar esse imposto para os estados de consumo. Obviamente que vai faltar dinheiro para São Paulo e vai sobrar dinheiro para os outros lugares. Então, como é que você faz isso? Essa reforma ela foi feita de uma forma gradual. No primeiro momento, vamos entregar 20% para os estados de consumo e deixar 80% com São Paulo. Vamos descrever assim a situação. E depois, no outro ano, 40%, 60%. E agora nós estamos aqui em 2019 e já passou. Agora, era o ano de implementação 100%. É o primeiro ano de falta de 2019. Então, isso é uma coisa que os países têm se preocupado, essa importação de produtos de valor pequeno e que gera um volume muito grande. Como é que eu faço para tributar? Muitos países já fizeram e já
Na Europa tem isso, é o tal do One Stop Shop. O One Stop Shop na Europa significa o seguinte: eu sou uma empresa de fora da Europa que eu vendo para vários países da Europa. Eu vou precisar recolher o imposto, vamos dizer que é o equivalente ao ICMS, né? O Imposto sobre Valor Agregado sobre aquelas vendas, mesmo não estando na Europa. O que é o One, né? Eu posso escolher um país qualquer da Europa, digamos a Bélgica, eu vou me cadastrar como contribuinte na Bélgica e vou recolher para a Bélgica todo o ICMS que eu devo com relação a todas as vendas da Europa. E depois a Bélgica se vira de distribuir esse imposto lá. Aqui no Brasil seria o equivalente a você escolher um dos estados para poder recolher o ICMS e esse estado de reparte. Tem muitas coisas no ICMS que hoje em dia funcionam assim, né? Mas o que é o interessante dessa medida? A empresa que vai fazer esse recolhimento, ela não é uma empresa da Europa. É como se o Brasil dissesse assim: Alibaba, né, que é o site chinês, um dos mais famosos, você como empresa da China vai ter que recolher ICMS, né? É uma coisa tão surpreendente, né? Acho que o legislador brasileiro nunca passou pela cabeça isso, que eu posso cobrar imposto do estrangeiro. Tecnicamente não há nenhuma barreira para isso. Pode ter uma barreira de eficácia, porque quem falou que o Alibaba vai querer recolher o imposto, né? É claro que a maneira de fazer isso acontecer é daí começando a impor barreiras ao comércio praticado por aquele específica empresa, e eu tenho certeza que o Alibaba, o Amazon, qualquer desses fornecedores certamente já se adaptariam. Então, isso tem acontecido. Tem uma medida recente na Alemanha, e que o que a gente observa aqui também, os grandes plataformas de vendas que não estão na Europa vão se adaptar. Então, é uma medida que nós poderíamos adotar para poder corrigir esse problema, mas nem passa pela cabeça que nós, né? Imagina, dizer que a empresa de fora vai ter que recolher imposto no Brasil, vai ter que fazer obrigações acessórias, né? Entregar GI, fazer tudo isso. É uma coisa que nós podemos fazer. Os Estados Unidos faz, a Europa faz, e o legislador brasileiro ainda, eu pelo menos não ouvi nenhuma iniciativa nesse ponto. É que, na verdade, o que dita a economia, os rumos, são os hábitos e os costumes, né? E isso vai mudando, né? Porque o consumidor, ele está em constante transformação, né? Sim, sim. Né? Algo que não se esperava há 10 anos, hoje acontece com tanta naturalidade. A gente vai fazer uma pausa. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje debate a queda de braços entre estados e municípios pela tributação da economia digital. Comigo no estúdio, Flávio de Raro Sanches, especialista em Direito Tributário, Paulo Victor Vieira da Rocha, doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, e Vitor Borges Polizelli, doutor e mestre em Direito Tributário também pela USP. Bom, no bloco anterior, o Flávio trouxe o Vitor trouxe para a gente uma questão interessante. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa confusão, o que é digital e o que não é digital. E também explicasse um pouco melhor essa coisa do ISS e ICMS, se um também pode se encaixar na ideologia do outro. Acho que o Paulo tinha aberto essa discussão, né, Paulo? O ponto que eu acho que pode criar uma certa confusão, até no telespectador, porque de fato é uma confusão criada pelo nosso constituinte, é o seguinte: a gente aqui, talvez pelo hábito que a gente tem de lidar com esses temas o dia inteiro, a gente em diversas passagens, a gente discutiu determinados serviços ou bens digitais e acabou chegando à conclusão de que aquilo ali era um serviço. Mas então, se é um serviço, por que haver alguma discussão entre Estado e município, se ISS é o Imposto sobre Serviço e o Imposto sobre Serviço dos municípios? Onde que os estados podem pretender alguma coisa em cima de algo que está um pouco fora da discussão? Porque é serviço. Dá a impressão de que o Estado está querendo se aproveitar e, peraí, não está claro que aquilo não é mercadoria, né? Isso. Qual que é o ponto? O ICMS, no passado, chamava ICM, porque era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ponto. Por que ele virou ICMS? Porque em 88 a Constituição escolheu 3 serviços e colocou para os estados tributarem junto com o ICM, por isso ele virou ICMS, que são os serviços de transporte intermunicipal, serviço de transporte interestadual e serviço de comunicação. E aí começa a disputa, afinal de contas, o que é serviço de comunicação. E eu acho que um exemplo muito emblemático para o telespectador hoje, inserção de publicidade na internet. A gente vê que cada vez mais as empresas investem em publicidade na internet em detrimento das mídias comuns.
E aí, a pergunta que municípios Até porque e todo estados... mundo está na internet Exato. hoje, né? O consumidor está na internet. E aí o ponto é, estados e municípios se perguntam, isso é um serviço de comunicação? A gente tem debates históricos no Brasil sobre o que seja serviço de comunicação, que vem desde o exemplo do provedor de acesso à internet, que o Flávio bem citou há alguns minutos atrás. O nosso judiciário firmou um conceito de comunicação. Discutível, na minha opinião, bastante discutível, mas é o conceito que está firmado. E segundo este conceito, para mim, eu tenderia a dizer que o serviço de inserção de publicidade na internet tenderia a não ser o serviço de comunicação predominante no Poder Judiciário. Eu discordo desse serviço, desse conceito, mas é o conceito que a gente tem. Então, assim, se eu me afastar um pouco desse conceito, na premissa de que não, o Judiciário vai rever isso é uma discussão super antiga, tem mais de 10 anos, tem toda a tendência para ele revisitar um pouquinho esse conceito de serviço de comunicação, tem de fato, já há precedentes flexibilizando isso, e já há precedentes sinalizando o seguinte, inserir publicidade na internet pode sim ser comunicação. E aí o que acontece? O que era para solucionar acirra o embate, porque agora os estados dizem, bom, já que isso pode ser um serviço de comunicação, eu vou em cima desse serviço, que afinal de contas hoje representa uma fatia da economia muito significativa. Eu diria a você que, inclusive, eu arriscaria dizer que hoje, em disputa no estado de São Paulo, em matéria de ICMS, provavelmente os casos de maior valor dizem respeito à inserção de publicidade na internet. Alguns dos casos de maior valor hoje em disputa no estado de São Paulo são casos de quem presta serviço de anúncio na internet. Aí, acho que até não tem problema em a gente citar nomes. Google, Facebook, Yahoo, IG, são essas as disputas hoje acaloradas e que giram também em torno dessa discussão. Isso é um serviço de comunicação ou isso não é? E aí vem um outro problema. A Lei Complementar 157, que a gente já tanto citou aqui, em tese, resolveu esse conflito e disse isso é um serviço tributável pelos municípios. Então, em princípio, daqui para frente... Ela definiu, né? Ela só que nomeou. tem um problema. Eu tenho bilhões de reais em disputa, em processos, em casos anteriores a essa lei. Essa lei pode resolver esse conflito retroativamente? Não tinha solução para o conflito. Agora tem. Essa solução vale para os casos em curso? Ela não prevê isso. Ela não prevê. Ela não pode. Aí a gente tem uma polêmica. Mudar a regra para o passado. Eu não sei se eu compartilho dessa posição de que ela não pode. Por quê? Porque talvez eu seja literal demais aqui com a minha interpretação. Mas a Constituição fala, se eu não estiver enganado, que cabe à lei complementar resolver conflito de competência. Resolver é diferente de prevenir. Se a Constituição quisesse que a lei complementar viesse somente para prevenir, por que falar em resolver e não em prevenir? Então, se a palavra ali é resolver, eu só resolvo o que existe, eu não resolvo o que não existe. Eu só resolvo conflitos existentes. Então, não me parece, a minha posição aqui é super isolada, mas não me parece absurdo pensar que uma lei complementar pode sim, porque é diferente de uma lei complementar vir alterar a regra do jogo. Eu não tinha a regra do jogo. Isso para mim faz diferença. Ela traz algo novo. Eu não admitiria a lei complementar 157 alterar uma regra dizendo, olha, antes era estado, agora é município, ou vice-versa. O problema é, eu tinha um vácuo, um inegável vácuo. O legislador complementar nunca tinha exercido o papel dele de resolver o conflito. Tínhamos conflitos enormes instaurados. A partir do momento em que ele vem e pende para um dos lados, eu não acho absurdo pensar na hipótese dele ter resolvido o que estava em curso. Afinal de contas, eu só resolvo o que está em curso, eu não resolvo o problema futuro, entendeu? Eu previno. Talvez seja uma interpretação muito literal, mas eu penso nela a cada dia, entendeu? Como é que fica nessa situação, Vitor? E aí, o que passou? O que passou continua aí sendo objeto de briga e de disputa e de queda de braço, enfim. Realmente, tomando como pressuposto o que o Paulo disse, né, se a gente admite que a legislação anterior a esta Lei Complementar 157 já estava perfeita para poder permitir a tributação pelo ICMS e pelo ISS,
até dá para admitir esse pensamento, mas não é normalmente assim que os tribunais enxergam. Então, eu tenho para mim que a lei complementar, de fato, trouxe para... atingiu muitos setores da economia digital. Então, pega fornecimento de áudio, vídeo e conteúdos por streaming, que é o caso do Netflix, e também o caso de muitos softwares que são entregues na nuvem, hospedagem de dados, captura muita coisa. Ela revoluciona a ideia do que a gente estava falando aqui do guindaste, que o serviço precisa ter uma pessoa. A nova lei complementar brasileira, e isso é desde 2003, quando ela previu que software precisava pagar ISS, ela pressupõe serviço não como uma obrigação de fazer, não como uma coisa que tem uma pessoa. Ela pressupõe uma utilidade, um benefício decorrente do uso de determinada coisa, por exemplo, poderia ser serviço, e o STF, em outras situações, já validou essa posição. Então, discordando um pouco do Paulo aqui, eu tenho para mim que a lei complementar ela resolve para o futuro. Ela diz, daqui para frente é ISS. Daqui para trás, ela não pode mudar a regra do jogo para o passado. Então, o que ainda está em processo, qual que é a tendência aí de que se resolva de que forma, de que lado pende? Eu já ouvi de colegas do município de São Paulo uma explicação do porquê que... porque assim, a Constituição Federal ela previu mercadoria e serviço e a confusão está instaurada, porque a economia digital não é nem uma coisa nem outra, você não sabe se é bicho ou planta. E a Constituição já deu o mecanismo. Precisa ter uma lei complementar. Lei complementar o que é? Uma lei feita pelo Congresso lá em Brasília. Nós estamos falando de tributação do Estado e do município, mas não é a Assembleia daqui de São Paulo e não é a Câmara Municipal que resolve esse problema. Quem resolve, porque tem que resolver com uma característica uniforme nacional. No Brasil todo, é o Congresso. O Congresso já se reuniu em duas oportunidades e soltou 2 leis complementares nas quais ele favoreceu os municípios. Ele poderia ter favorecido os estados, mas ele favoreceu os municípios. Não existe lei complementar favorável aos estados na matéria de tributação da economia digital. E eu já ouvi de colegas do município de São Paulo que a explicação para isso é que os municípios são 5.500 e os estados são 26, 20 e tantos. Então, o número de pessoas que vão a Brasília para poder fazer pressão é muito maior do lado dos municípios do que do lado dos estados. Então, por essa razão é que talvez o Congresso tenha tomado esse tipo de decisão. Estou tomando a decisão como se fosse uma decisão política e não uma decisão puramente técnica, que de fato razão não tão gloriosa, mas que, na verdade, tendo a lei complementar, e daí os municípios, depois da lei complementar, vieram a se adequar. Então, acho que para o passado, se havia já cobrança por parte de algum município, ela se torna inválida, mesmo que tenha sido decidido que cabe ao município, que cabe a partir dali, na medida em que a legislação foi posterior ao regulamentar. Salvo legislação prévia do município, e daí vem essa lei complementar decidindo em favor para disputa de competência, mas ela resolve uma disputa e antes disso já havia município prevendo como ia ser. Mas, na verdade, as legislações municipais elas não eram boas para se tributar esse tipo de atividade, que eu não gosto nem de chamar de serviço, porque ela não parece ter um conteúdo de serviço, parece ter um conteúdo de utilidade, e eu acho que, no fundo, tudo isso vai acabar se resolvendo, muito provavelmente, na medida em que a gente está caminhando para ter uma reforma tributária até que enfim, e muito próximo do que seria lá o IVA, aqui na proposta legislativa é o IBS, né, que já está sendo bastante discutido no nosso meio, e ele vai suprir uma enorme quantidade de tributos num único, que vai facilitar depois a distribuição, e até ia fazer esse gancho nessa questão de facilitar a distribuição, que você, por exemplo, no exemplo que ele deu internacional, de pagar a Bélgica, e a Bélgica se encarrega de distribuir, porque um grande problema do contribuinte é que ele fica com uma obrigação muito além do pagar o tributo. Ele tem que se preocupar, ele tem que pagar gente, contador, advogado, e isso se torna muitas vezes inviável para ainda errar e ser cobrado 2 vezes. E aí eu acho que, por exemplo, teve uma lei complementar que definiu que o serviço de transporte passageiro, tipo Uber ou qualquer outro por aplicativo, você tem, agora é pago, o ISS é devido para o local em que é feito o transporte, e não mais para a sede dessa empresa de aplicativo de transporte.
eu acho isso até adequado, mais distributivo e tal, mas olha a dificuldade, imagina essa empresa de aplicativo tendo que pagar para cada um dos municípios, como se organiza isso e tal. Tudo bem que no primeiro momento se atribua a ela essa responsabilidade, mas tanto melhor que seja facilitado e que os municípios, estados e União organizem isso, já que o interesse e o dinheiro vai ser deles. Posso fazer uma defesa claro. da minha posição minoritária? Eu acho que eu talvez em algum ponto aqui eu precisasse ter explicado melhor um ponto, que é o seguinte, eu não estou dizendo que eventualmente um município que tenha cobrado sobre um serviço que não estivesse na lista da lei complementar, a 157 vai validar isso, porque eu acho que isso é um ponto importante. A gente tem uma diferença significativa de lei complementar para ICMS e para ISS, que é o seguinte: não existe uma lista de mercadorias tributáveis e mesmo para o S do ICMS não existe na lei complementar uma lista de o que é serviço de transporte intermunicipal e interestadual de comunicação. Isso não existe. Mas para o ISS existe uma lista anexa à lei complementar de quais são os serviços tributáveis. E essa lista predominantemente é interpretada como uma lista taxativa. O município não pode tributar algo que não esteja nessa lista. Então eu vou dar agora, eu vou pensar em duas hipóteses diferentes para talvez explicar a minha posição. Uma hipótese é, um determinado município tentar tributar, colocar na sua lei local algo que não está naquela lista. A 157 não vai resolver o problema e validar a tributação desse município. Não é isso. O meu ponto é, eu estou no vácuo. Eu estou numa situação em que claramente eu não tenho aquilo ali como um conceito claro de comunicação, mas existe uma possibilidade de você interpretar aquela lista, interpretar aquele serviço e dizer não. Não é claro, mas aparentemente é possível encaixar esta atividade naquele item da lista. Aí, essa para mim é a disputa que talvez ela resolva. Segundo ponto, eu acho que o mais importante desse papel de resolver o conflito da 157 diz respeito em relação a onde o vácuo é mais evidente, que é para o Estado. Ou seja, o meu ponto é assim, eu posso até ter dúvidas sobre o que fazer com a cobrança do município, mas me parece que a cobrança do Estado é que não tem como prevalecer com a 157. Por quê? Porque a 157 ela vem resolver um conflito, ela vem dizer, minha opinião, ela não poderia dizer, isso é serviço de comunicação, mas eu vou dar aos municípios. Por quê? Porque foi a Constituição que disse que serviço de comunicação é dos estados. Então isso é um ponto importante. A lei complementar ela não vem dizer, eu nego que isso seja serviço de comunicação. Ela vem dizer o seguinte, aliás, ela não vem dizer, eu admito que isso é serviço de comunicação, mas eu vou dar para os municípios. Ela vem dizer, isto não é serviço de comunicação. Então, e mais, eu tenho um ponto de casos em que, mesmo nesse vácuo, havia precedentes, principalmente administrativos, dizendo que aquilo era serviço de comunicação, diante de um vácuo, porque não havia nenhum indício na legislação, inclusive interpretando a legislação de acordo com o STJ, para eu dizer que aquilo era serviço de comunicação. Então, para mim, a Lei Complementar 157, a hipótese que eu levanto é, talvez ela resolva a cobrança dos estados. Em relação à cobrança dos municípios, eu talvez tenha um pouco mais de dificuldade. É claro que o município que colocou um serviço que não está na lista, não tem o que ela resolver. Mas aí onde eu fico um pouco mais na dúvida e aquele item que, em princípio, e de novo, os serviços relacionados à publicidade na internet ficam meio nesse limbo. Eu me pergunto se aquele serviço que eventualmente estivesse na lista, ainda que não muito claramente, se a lei complementar 157 não teria vindo para confirmar isso. Porque tem esses casos aqui, acho que tem um item da lista de serviço que é serviço de publicidade, se eu não me engano. Propaganda de publicidade. Tem. E aí, será que eu fazer um anúncio, eu não contratei uma agência, eu não contratei ninguém para elaborar nada, eu entrei em contato com com o Facebook, com o Yahoo para inserir isso. Ele não fez publicidade, será? Eu sei que talvez no conceito mais antigo, mais tradicional que a gente tenha, isso não seria publicidade, mas vamos pensar no linguajar mais comum. O Facebook e o Yahoo não fizeram publicidade?
Talvez eles tenham feito. E se eles fizeram, talvez a Lei Complementar 157 tenha dito pra gente, tenha confirmado esse conceito menos técnico de publicidade, entendeu? E confirmou que essa publicidade não é serviço de comunicação. São muitas dúvidas, né? Eu acredito que o contribuinte fica muito perdido nisso tudo, não é isso? Completamente, Não completamente. sabe pra Não, onde e aí ir, o que pega fazer. tudo isso que o Paulo falou, Até que agora a gente fica ele não é perdido. mais vencido, agora já estamos em unanimidade, acho que ele conseguiu separar bem uma coisa da outra, mas é que além de tudo isso que ele coloca, aí poderia haver uma discussão, que já existe, na verdade, que não, além de... tá lá, tá na lista, então é serviço, mas é inconstitucional. Quer dizer... Mais uma janela. É uma discussão que A pode surgir. reforma pode resolver tudo isso? Existe Pode. essa esperança aí, essa luz? Eu sou no meio fim do túnel? descrente com essa reforma. Não sei se ela passa. Pode, de Sem repente, dúvida. diminuir a Sem quantidade dúvida. de perguntas, A questão é se ela vai de acontecer. dúvidas. O direito lida com palavras. Então, se as palavras forem amplas o suficiente para poder Isso. cobrir qualquer atividade, inclusive aquelas que a gente não sabe que surgirão, se a legislação disser os setores da economia precisam recolher um tributo IBS, É isso aí. né, porque se você fala bens, mercadorias e serviços, bicho ou planta, né? Bom, então tem outras coisas, que não é mercadorias ou serviços. Agora estão querendo, porque eu digo isso porque estão chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É. Não é uma boa iniciativa, precisa ser uma palavra né, mais abrangente que... Eu ficaria com valor agregado, né? qualquer Que é o que coisa, se faz na Europa. que é o que se faz em outros países, né? Que é De isso, repente tributo. facilitaria pra gente, né? É isso aí. Sim, sim. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, todo o conteúdo aqui que trouxeram para o nosso programa. Obrigada. Nada, Obrigado, à disposição. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.